Muitas pessoas me perguntam, amigos, conhecidos de longa data, de menos datas, que me conheciam em Portugal, se valeu a pena ter saído de Portugal. E hoje eu vou estar falando com vocês um pouco sobre isso. Sabe, toda mudança, ela quando vem, ela nos traz um sentimento sempre de dúvida. Porém, ela traz um sentimento também em algumas pessoas de curiosidade, vamos se dizer assim, tá ligado? E comigo não foi diferente. Mas o que motivou a minha mudança? Não vai ser esse o foco principal. A pergunta é se valeu a pena. Mas para dar enredo aí a essa história, o que é que me motivou a mudar? Me trouxe uma motivação para mudar, ou uma opinião, uma decisão para mudança, sobre as condições que eu estava. Eu não estava mal em Portugal, mas eu não estava tão bem como eu queria. Então isso me fez tomar a decisão de mudança. Eu vou virar a câmera e eu vou mostrando a cidade enquanto eu falo com vocês. Toda vez que eu pensava em mudar, sempre vinha um medo, primeiramente em mim. Olha só que prédio legal, vou virar por aqui por causa da luz, do sol na cara. Olha essas bicicletas. Isso aqui é Lyon, é o centro de Lyon, tá bem, pessoal? E eu fiquei em dúvida, claro, isso é muito normal. Só que eu fiz algo, galera, que eu aconselho todo mundo a fazer quando tá fazendo planos. Que conselho é esse, Caio Brasil? É o conselho de ficar quieto, de ficar calado. Você tem plano na tua vida? Você tem objetivo? Você não precisa sair anunciando pros outros. Guarda pra você. Seus planos é você que sabe. Os seus planos, muitas pessoas não vão compreender. E você quer que eu fale a verdade? Elas não precisam compreender. Elas não têm nada a ver com os seus planos. Os seus planos é seu, positivo. E quando a gente faz isso, é natural que essa dúvida venha em nós. Positivo? Olha que prédio bonito, galera. Lá em cima tem um miradouro. É a Torre da Pardieu. Então, galera, é muito natural que venha a dúvida. Muitas pessoas me procuram, perguntam as coisas antes de tomar algumas decisões. Eu fico contente com isso. Galera que pergunta aqui aqui também é a pobreza, viu, galera? Olha aqui. Positivo. Vocês pensar que não é só mar de rosas não, tá bom? E rolou esse sentimento de dúvida, de medo. Só que, cara, quando você tá nessa situação de você não estar contente onde você está, eu aprendi uma coisa, pessoal, que reclamar não enche barriga, reclamar não paga a conta. Então não adianta você ficar chorando, choramingando. O que você tem que fazer é tomar atitude, entendeu? Você tem que tomar atitude. Pô, mas se der errado, se alguma coisa acontecer, se eu falhar, cara, tudo nessa vida nós vamos passar por esse tipo de situação, cara. E sabe o que eu encontro? Milhares de pessoas, entre meus parentes, entre meus amigos. Eu gosto de conversar, de conviver com pessoas mais velhas. Sabe por quê? Porque as pessoas mais velhas já viveram muito mais que eu. E eles têm muito que ensinar, cara. Mas muito mesmo. Então eu aprendi muito com os mais velhos, cara, de situações que eles não tentaram fazer algo, deixaram de fazer alguma coisa, uma viagem, deixaram de fazer um projeto ousado por causa de medo, por uma série de coisas, por causa da mudança. Cara, e eu vou te dizer uma coisa, voltando ao tópico principal. Caio Brasil, valeu a pena você ter mudado? Cara, sabe aquele sentimento de que graças a Deus eu fiz a escolha certa?
É esse sentimento que eu tenho, galera. Quando eu decidi sair de Portugal, a princípio eu não tinha um destino certo. Eu mandei currículos para vários lugares depois que eu peguei a minha cidadania. E centenas de países, dezenas de países, melhor dizendo, me contactaram. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, vários países me contactaram para mim trabalhar. França. E eu tive que, nesse momento, tomar uma decisão. Só que algo ficou interessante, é o que eu quero falar para você. Quando você está nesse momento, num projeto, conectado com um projeto, conectado com algo, você e Deus, você e sua esposa, sabe, você, só vocês, cara, quando vocês conectam um projeto, cara, é muito forte isso. A Bíblia diz, aquilo que for ligado na terra, será ligado nos céus. Quando você convida Deus para ser participante do seu projeto e dá liberdade para ele agir, cara, se prepare porque o impossível vai acontecer. Não importa se você tem dinheiro, não importa se você não tem condição, isso não importa. Não olhe para as circunstâncias. Mira aquilo que você quer, o seu objetivo, o seu foco, e as coisas vão acontecer. E foi o que de fato aconteceu. Quando eu pensei em fazer a minha mudança, quando eu vi que eu não estava contente, que não adiantava reclamar, a minha solução era tomar uma atitude, e a atitude de mudança. Foi isso que eu fiz, galera. Resolvi mudar. Preparei todo o terreno junto com a minha família. E foi difícil no começo de assimilar a ideia. Mas algo muito interessante, quando você vai colocando isso, esse projeto ativo. E como é que você sabe, Caio Brasil, que esse projeto é uma decisão legal, uma decisão certa? Mano, eu coloquei o meu projeto diante de Deus. E eu comecei a analisar e a perceber os sinais que iam aparecendo nesse projeto. Quando eu coloquei nas mãos de Deus, eu deixei que tudo fosse responsabilidade dele. Pô, que loucura isso daí, Caio. Claro, eu fiz a correria, eu sei que as coisas também vai pela nossa correria. Só que aconteceram coisas nesse caminho, eu vou falar com vocês outras vezes também sobre isso, que eu vejo que foi realmente as mãos de Deus na minha vida, mano. Positivo. Então, já tem, desde 2019 foi quando eu saí de Portugal. Eu fui primeiro para Paris, fui sozinho, trabalhei em Paris, em uma outra empresa. Conheci Paris, conheci uma cultura nova, conheci um pouco mais sobre os lugares. E engraçado que quando a gente dá aquele passo de coragem, como eu estou falando para vocês, a gente às vezes tem um medo, né? Tem aquele medo. E quando a gente dá um passo de coragem, um passo de fé, acreditando ou não se importando com o que vai acontecer, galera, presta atenção. Não é obrigado a dar certo, entendeu? Não quer dizer que vai dar certo, cara. Mas pelo menos você tentou. E o que eu vejo nas pessoas hoje em dia, cara, é as pessoas não querendo nem sequer tentar. Eu vejo pessoas desistindo rápido, galera. Entendeu? Dos seus objetivos, sem sequer ter tentado, entendeu? E isso é complicado, porque, cara, quando você não tenta sequer, mano, você já começa a sentir o peso da derrota. Você já tá dando liberdade pra derrota bater na porta da sua porta e ela ficar lá. Você vai ser um derrotado nessa área, meu irmão. Então você tem que pelo menos tentar. Tentar. Lembra que Raul Seixas cantava? Tente outra vez, se não der certo você tenta outra vez, positivo? Então, galera, tô chegando aqui no shopping aqui, galera, é o shopping da Pardiu, vamos até ali na frente. Então, cara, não desista das coisas antes de tentar. O tema central foi ver se valeu a pena. Valeu a pena, Caio Brasil? Claro que valeu a pena, galera. Eu vou gravar um outro vídeo falando dos benefícios que a gente conseguiu aqui ao ter mudado. É claro, galera, que nada foi fácil. Quem baseia a minha história pelos posts, pelos stories do Instagram, cara, não tem ideia daquilo que eu passei. Positivo? Estava falando com um colega dias e eu falei pra ele, cara, esse osso que você tá roendo, eu já ruí. Se hoje eu tô no filé mignon, é porque eu já ruí o osso, entendeu? Então eu sei do que eu tô falando. Mas, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Valeu a pena, sim. E o único arrependimento que eu tenho é de não ter
mudado antes. O arrependimento que eu tenho é de não ter tomado essa decisão antes e ter feito outras coisas, outras decisões que eu tomei bem mais tarde. Tudo bem, no tempo não volta atrás, eu não posso ficar me lamentando com isso. Mas o arrependimento que eu tenho é de não ter tomado esse tipo de decisão antes. Porque hoje eu vejo o cenário do país que eu vivia, de Portugal, e aquele cenário foi um cenário previsível que pela graça de Deus eu enxerguei lá na frente. Eu pensei comigo, esse país vai ter uma hora que ele vai começar a saturar. E infelizmente é o que tem acontecido com Portugal. E eu sei, quando eu falo de Portugal, quando eu critico às vezes algumas coisas, eu falo bem também, tem um lado positivo. As pessoas às vezes interpretam mal, mas não é, pessoal. É porque eu vivi em Portugal e eu falo com propriedade daquilo que eu falo. Porque eu sei do que eu estou falando. Então, ao olhar o cenário de hoje, era um cenário que em 2018, 2017, eu já estava prevendo. E desde aí eu já estava preparando a minha saída. Então, quando hoje eu vou para os lugares, vou em Portugal de férias, vou tirando o meu lazer e vou falando com a galera sempre me pergunta: Caio Brasil, valeu a pena ter mudado? E eu respondo para vocês: com certeza valeu a pena. E vou te dizer uma coisa, em todos os aspectos valeu a pena. Porque hoje, aqui onde eu estou, depois da decisão que eu tomei, hoje aqui na França, eu estou vendo os projetos que eu trilhei e que vinha trilhando em Portugal há tanto tempo. Seja ele projeto, na maioria deles financeiro, sim, porque a gente não pode ser demagogo nesse sentido e falar com demagogia, não. Projeto financeiro. Eu vim aqui para me melhorar de vida, para colocar, dar seguimento no meu projeto financeiro também, porque eu tenho uma mente que eu quero crescimento, eu tenho uma mente que eu quero prosperar, e por vezes eu acreditava que prosperar não era algo tão bom, que prosperar não era algo que segundo aquilo que eu acreditava na minha crença era positivo. Estava enganado. Porque na minha vontade, no meu coração, eu queria ajudar as pessoas. Eu queria ter condições de ajudar as pessoas. E eu vi que, como é que você vai ajudar uma pessoa financeiramente se você não tem condições? E graças a Deus, hoje eu vejo as coisas acontecendo. Não sou rico. Quem vos fala é um pobre na Europa, tá bom? As pessoas têm mania de julgar eu de alguma forma, de outras formas, aliás. Mas a grande verdade, galera, é que o Caio Brasil é simplesmente um imigrante pobre na Europa. Às vezes vocês veem aqueles vídeos, às vezes você vê os passeios que eu faço, as coisas, tudo que eu faço, galera, é no planejamento. As minhas viagens, eu não sou otário de ficar gastando meu dinheiro à toa, galera. Tudo que eu faço é planejamento. Eu separo grana, eu ajunto dinheiro, eu sei o que eu quero fazer, então quando chega a hora de fazer, eu faço. Eu não jogo dinheiro à toa, eu não ostento, galera, como muitos têm pensado, e às vezes eu recebo cada mensagem aí que me deixa mesmo de boca aberta e eu fico preocupado de ver que a pessoa está entendendo às vezes os meus posts, às vezes os meus vídeos de outra maneira. Eu sou simplesmente um imigrante aqui na Europa, sim, tenho a minha documentação, tenho minha dupla nacionalidade que eu conquistei graças a Deus, mas a grande verdade, galera, é que eu sou um pobre aqui na Europa. E depois eu vou gravar um vídeo para vocês de como é a vida de um pobre na Europa. Porque aí você vai poder entender a diferença de ser pobre no Brasil e de ser pobre na Europa. Eu não vou falar aqui agora porque o vídeo já está muito longo, mas dando um spoiler, você vê que o pobre na Europa, ele consegue andar bem, o pobre na Europa ele consegue comprar um tênis da hora, o pobre na Europa ele consegue viajar, o pobre na Europa consegue andar de avião, consegue conhecer país, consegue fazer muita coisa sendo pobre na Europa, o que no Brasil é muito difícil. É simplesmente essa a diferença, mas eu
Ainda não cheguei lá, galera. Quero sim, quero prosperar, quero chegar na minha condição financeira que eu desejo. As coisas estão acontecendo pouco a pouco. Vocês têm me ajudado a chegar aonde o que eu quero. E desde já eu quero te agradecer por me acompanhar e quero te pedir, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos que vamos, porque eu vou estar conversando um pouco mais com vocês sobre esses assuntos, se vocês quiserem. Positivo? Tamo junto, Caio Brasil.